Olá, olá meninos e meninas do sétimo ano, e aí, tudo bem? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malher. Nós estamos estudando o sujeito gramatical. Vimos no livro então algumas classificações de sujeito gramatical. Aprendemos o que é o sujeito simples, composto e também o desinicial. Ainda falta estudarmos o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Mas, diante do que nós já vimos, eu passei um exercício para nós resolvermos. Não é? Esse exercício somente abordará o assunto que nós já vimos, que nós já estudamos. Então, vamos lá, vamos à resolução desses exercícios. Então, a questão 1. Separe o sujeito do predicado e identifique-os, ou seja, o sujeito e o predicado. Além disso, classifique os sujeitos gramaticais. Aí você vai, no caso, classificar o sujeito, vai dar, então, a nomenclatura dele, a classificação dele. Vamos lá então. Temos aqui a primeira, no caso, frase. O homem sempre é um ser racional. O que é que nós aprendemos? Primeiro, então, analisarmos toda a oração por meio do verbo. Você acha o verbo e faz perguntas ao verbo, inserindo algumas palavras, como por exemplo, o quem ou o que, antes do verbo, para você achar o sujeito. Quando estávamos aprendendo os objetos, ou seja, os complementos verbais, você coloca as mesmas palavras o que ou quem depois do verbo para achar os complementos, certo? Então vamos colocar aqui antes do verbo. Quem é um ser racional? O homem. Então observe, este sempre aqui fica com o predicado, porque a sua resposta é clara e direta, é o homem, certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui sujeito, o homem. E o predicado sempre é um ser racional. Agora nós vamos classificar o sujeito. O homem, que é o sujeito, só possui uma palavra principal, sem dizer que ele aparece de forma explícita. Ele está escrito realmente. Então nós temos aqui a palavra homem como núcleo. Só há um núcleo. Quando há somente um núcleo, qual é a classificação do sujeito? Então vai ser sujeito simples. Pronto. E agora nós vamos para B. Né? Vamos lá. Os homens e as mulheres do Brasil gostam de jogar futebol. Primeiro, procurem o verbo e agora coloquem aquelas palavras antes do verbo e façam uma pergunta. O que ou quem? Tá? Então, quem que gosta de jogar futebol? Os homens e as mulheres do Brasil. Achamos o sujeito, então. Está aqui. Sujeito e o restante, que está junto ao verbo, o predicado. Gostam de jogar futebol. E agora nós vamos classificar o sujeito. Nós temos aqui o sujeito, os homens e as mulheres do Brasil. Quem é que realmente gosta de jogar futebol? Esse os aqui gosta de jogar futebol? Esse e, esse as do Brasil? Não, é somente homens, mulheres. Cuidado ao então identificar os núcleos. Se você colocar esse ezinho aqui, ó, homens e mulheres, já está incorreto. Então vamos lá, homens, mulheres. No caso, são os núcleos, né? Só que se há dois núcleos, qual vai ser a classificação do sujeito? Sujeito composto. Simplesinho, né? Então vamos lá, continuando aqui na C. O colégio se tornou ainda mais importante depois da pandemia, pois faz com que os alunos se concentrem nos estudos. Beleza, vocês devem analisar a oração em destaque, essa aqui está então em negrito, tá? E achar especificamente o sujeito da forma verbal sublinhada, dessa forma verbal aqui, né? Faz. Então, quem é que faz? Estou colocando então aquelas palavrinhas e fazendo a pergunta para achar o sujeito. Quem é que faz com que os alunos se concentrem nos estudos? Aí você pensa, é o colégio. Olha, mas o colégio não é o sujeito de faz.
O colégio é sujeito do verbo aqui tornar, né? Ou da forma verbal tornou. O sujeito de um verbo não pode ser sujeito de outro verbo. É uma regra da língua portuguesa. Inclusive o livro fez isso e explicou de forma incorreta. Beleza, mas observem. Você tem um sujeito que está escondido, chamado de desinicial, ele. Agora sim, você identifica, né, quem é ele. É o colégio, mas o sujeito é ele, não é o colégio diretamente. Tá? Então, se você conseguir fazer isso, quem é que faz com que os alunos, ou o que é que faz com que os alunos se concentrem nos estudos? Tá, ele. Ele quem? Porque está na terceira pessoa do singular. Ele faz. O colégio. Aí se você conseguir achar de quem se trata esse ele, ou ao que se trata esse ele, né? A quem se trata ou de quem se trata, então você vai achar o sujeito chamado de desinicial. Por quê? Porque apesar de ele estar escondido, você observa que ele tem então um referente. O que é isso, referente? É o que você consegue recuperar, o nome que você consegue recuperar, que então se refere a este pronome. Tá? Por exemplo, vamos dizer assim, o menino foi ao colégio, ele gosta de estudar. Ele quem? O menino. Tá? Porque este ele não tem um sentido definido. Então, para isso você acha a quem, no caso, ele está se referindo, ou ao que ele está se referindo, neste caso aqui. Bom, então nós achamos um sujeito chamado de desinicial. O que você vai colocar aqui em sujeito? Nada. Por quê? Porque não tem um sujeito explícito. Tá? Ele está implícito. Então, continuando aqui, o predicado faz com que os alunos se concentrem nos estudos. Tá aqui, o predicado tem. Agora, a classificação do sujeito. Sujeito desinicial. Também esse sujeito pode ser chamado de elíptico. Também alguns, mas já não se usa muito este nome, chamado de sujeito oculto. Tá aí. Certinho? Então terminamos aqui o nosso exercício, fazendo então a identificação dos sujeitos, sujeito simples, sujeito composto e sujeito desinicial. Agora nós vamos estudar aqui o livro. Peguem os seus livros então, né, no módulo 2, o capítulo é o 4, e nós vamos então terminar este conteúdo. Nós começamos nesta página, está aqui na página 30, e agora nós vamos para a página 31. Só para vocês identificarem, está aqui, ó. Tipos de sujeito e concordância verbal. Nós estudamos até essa parte aqui. Nós identificamos o sujeito composto e ainda identificamos o sujeito desinicial, tá? Ou chamado também de implícito. E agora nós vamos para o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Então esse quadrinho aqui, observem. Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Bom, além dos sujeitos simples, composto e desinicial, há outro tipo de sujeito. Observe a cena. Clarice, chamaram por você lá dentro. Nessa frase não é possível identificar com certeza quem chamou Clarice, porque o emprego do verbo nessa conjugação, chamaram, dá a ideia de impessoalidade, ou seja, você não sabe, né, que pessoa proferiu ou está chamando, na verdade, né, está praticando a ação. Então, ele marca, olha só, ele não expressa a marca de pessoa, pois não é possível saber quem está chamando Clarice lá dentro. Quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado, porque observe, no nosso exercício, quando eu perguntei quem é ele, era o colégio, você consegue identificar, né, de que ou de quem se trata. Tá? Só que, quando você tem, por exemplo, um pronome como ele ou eles, tá? E você não consegue identificar de quem se trata,
aí o sujeito já não pode ser mais o oculto. O oculto é só quando você consegue recuperar, identificar o sujeito, então, né? Ou seja, a quem ele realmente se refere. Já o sujeito indeterminado, muito parecido inclusive com o sujeito oculto, né? O sujeito então desinicial, você não consegue recuperar. Quem é que estão chamando? Tá? A Clarice. Não dá para saber, é carregado de impessoalidade. Então, continuando. Veja outro exemplo. Precisa-se de psicóloga com experiência. Mas quem é que precisa? Não dá para saber. Essa que é a questão. Se você conseguisse identificar a quem, né, no caso, está se referindo o verbo, ou então você consegue recuperar, né, o sujeito em outra frase, né, mesmo que distante, esse sujeito para este verbo aqui seria sujeito desinicial. Mas não é o caso aqui. Aqui você não consegue identificar, né, a pessoa que está praticando ou alguma coisa que esteja praticando essa ação. Então vamos lá. Agora leia as orações a seguir. Agora nós teremos as orações sem, no caso, sujeito. Existe então o sujeito desinicial, você consegue recuperar o sujeito que pratica a ação. Existe o sujeito indeterminado, você não consegue então recuperar, né, o sujeito que pratica a ação. E existe a oração sem sujeito, ou seja, nenhuma pessoa poderá praticar essas ações. Por isso que geralmente são ações ligadas a fenômenos meteorológicos, tá? Por exemplo, aqui no início do ano nevou muito na Inglaterra. Ou, por exemplo, alguns verbos que não têm sujeito mesmo. Há ótimos cantores de MPB. Aí você fala, ótimos cantores é o sujeito, não é o objeto. O verbo haver, no sentido de existir, ele tem objeto, mas ele não tem sujeito, certo? Então, nessas orações, a declaração expressa pelo predicado não pode ser atribuída a nenhum ser. Quem é que há aí? Quem é que nevou? Então, quando isso ocorre, a oração é denominada oração sem sujeito, certinho? Bom, o livro trabalhou de uma forma muito simples esse assunto. Ele próprio aqui diz, os conteúdos sujeito indeterminado e oração sem sujeito serão trabalhados com mais detalhes no 8º ano. 8º ano vocês vão rever, mas vão avançar ainda. Só que não tem de aprender isso aqui de uma forma tão simplória. Vamos então aqui aprender. Eu tenho aqui este arquivo que eu vou enviar para vocês, tá? E temos então aqui, observem a classificação do sujeito. Você vai classificar o sujeito conforme os núcleos, né, dos termos da oração. Bom, olha só. O núcleo de um termo da oração é a palavra mais importante no sintagma a qual ele pertence. Como assim um sintagma? Por exemplo, o sujeito é um sintagma, tá? Sintagma nominal. Já o predicado é um sintagma verbal. Existe uma locução, por exemplo, adjetiva, é um sintagma nominal. Existe o sintagma adverbial. E aí vai. Mas vamos lá, nós vamos trabalhar com o que nós, né, precisamos para identificar os sujeitos gramaticais. Temos aqui o núcleo do sujeito. Ó. A menina mais bonita do colégio Marechal Malé é estudiosa também. Beleza. E aí nós temos aqui sujeito. A menina mais bonita do colégio Marechal Malé. E aí núcleo. Núcleo do sujeito. Menina. Por quê? Você vai achar o verbo ser na terceira pessoa do singular. Quem é estudiosa também? Menina. Não é o a, não é o mais, não é o bonita, não é o do, não é o colégio, não é Marechal e não é Malé. É menina. O sujeito, aquele que realmente pratica a ação, tá? Ou seja, aqui o núcleo. Mas o sujeito inteiro é toda essa parte. Por quê? Porque o sujeito ele é formado a partir de palavras que se ligam ao núcleo. Assim como também um verbo, quando ele é de um predicado chamado verbal, que nós vamos aprender mais à frente, ele vai, no caso, ser o predicado verbal a partir de que haja o verbo e várias palavras que se ligam ao verbo. Ou seja, se você falasse menina é estudiosa também, você ainda entenderia. Por quê? Porque a palavra menina é a palavra mais importante, então, não é, dessa
desse núcleo, ou aliás, deste termo da oração, que é o sujeito, certo? Bom, então nós aprendemos aqui, no caso, a identificar o núcleo da oração. Já tínhamos visto isso, logicamente, né? Então, olha só, o sujeito das orações na língua portuguesa, no caso, o sujeito pode ser determinado ou indeterminado. Existem ainda as orações sem sujeito, e é o que nós vamos ver a partir da próxima aula, tá? O sujeito determinado é aquele que aparece escrito, e o sujeito, no caso, indeterminado, o que não aparece e você não consegue identificar, né, quem está praticando a ação verbal. Então, até a próxima aula e tchau, tchau.